Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 7b, a segunda parte dos versos 7 ao verso 18. Ruth 1, segunda parte do verso 7 ao versículo 18. Ruth, capítulo 1, versos 7 ao 18, diz assim: Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Na semana passada, nós começamos a nossa série baseada no livro de Ruth, e o tema está ali: redescobrindo o valor da fidelidade. Na primeira parte do texto, nós percebemos o movimento que Elimeleque fez para fugir de uma fome que a princípio era branda, e ele foi para Moabe, uma terra que era uma terra de inimigos de Deus, um povo que não cultuava ao Senhor, e Elimeleque, enquanto estivesse ali, não cultuaria também ao Senhor. Por causa da ida de Elimeleque até lá, ele descumpre uma promessa feita entre Deus e o seu povo, deles jamais abandonarem a terra prometida. Então ele vira as costas para a terra prometida, para a promessa de Deus, para poder assim ir para um lugar onde ele teria um pouco mais de conforto. Ali seus filhos casam com mulheres moabitas, e nós vimos que até a 10ª geração dos filhos desses homens, eles não poderiam cultuar o Senhor, e enquanto Elimeleque fazia planos, achando que tudo ia dar certo, na verdade, ele só distanciou a família dele de Deus. E agora nós vemos Noemi, uma mulher mais velha, sozinha, falida, enlutada e triste, voltando para sua terra para ver se ali ela conseguiria sobreviver. Nessa volta, nós aprendemos algumas coisas com essas três mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. E o tema do nosso sermão de hoje é: como olhamos e enfrentamos os problemas da vida. É uma pergunta: como nós olhamos os problemas da vida? E como nós enfrentamos esses mesmos problemas da vida? Essas três mulheres olham para os seus problemas, e as três olham de formas diferentes e enfrentam de formas diferentes. Para adiantar, tanto Noemi quanto Orfa olham para os problemas da vida de uma forma deturpada.
e respondem de igual modo, de uma forma deturpada. A única que olha para o problema da vida de forma realista é Ruth. E é a única das três que consegue dar a resposta certa diante desses problemas. Por quê? Bem, Noemi nos ensina o seguinte, que idolatrar o problema nos arrasta para longe de Deus e dos outros. Idolatrar o problema nos afasta de Deus. Então, qual a primeira coisa que nós aprendemos aqui? E eu vou falar sobre Noemi. Noemi, ela sabia o problema que ela estava enfrentando. Isso era muito interessante, porque hoje em dia muitos de nós enfrentamos problemas que sequer sabemos que estamos enfrentando. Quando nós sabemos, nós não sabemos muito bem qual é a profundidade e seriedade, mas Noemi sabia. Ela sabia que ela era uma mulher de idade, ela sabia que ela era uma mulher falida, ela sabia que ela era uma mulher socialmente desamparada, porque naquela época a mulher era considerada uma propriedade do seu marido, ou seja, ela não tinha direito à opinião, ela não tinha direito à escolha, e corria o risco de, voltando para Israel, ela ter que mendigar. Se ela fosse mais jovem, ela poderia ter a segunda opção de prostituir-se, ou seja, nenhuma das duas opções para Noemi eram boas. E ela sabia que as coisas seriam difíceis. Então ela olha para o problema dela com um certo tom de realidade. Eu sei que o problema existe e eu sei quais são os detalhes dele. Então, nesse sentido, Noemi nos ensina uma coisa muito importante: a necessidade de nós sabermos onde os nossos pés estão. A necessidade de nós sabermos aonde está a nossa vida, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa cabeça, aonde estão as nossas dores, aonde estão as nossas inquietações. Daí para frente, Noemi começa a nos ensinar no movimento contrário. Ela nos ensina o que não fazer. Por quê? Porque quando Noemi começa a apontar para suas noras o problema da vida, ela traz um motivo. Qual era a culpa do problema de Noemi? Deus. Deus era o culpado de tudo. Ela se esqueceu que havia uma promessa de que o povo de Israel não devia abandonar a terra prometida, e ela abandona. Ela se esqueceu que a terra que ela e seu marido escolheram era uma terra onde não havia culto a Deus. Ela se esqueceu que a decisão dela e do seu marido afastou as próximas 10 gerações da sua família, se é que seus filhos tivessem filhos e não tiveram, mas ela não sabia disso. Ela afastaria as próximas 10 gerações da presença de Deus. Ela não leva nada disso em consideração, ela só leva a consequência. Eu estou amarga e a culpa da minha amargura é Deus. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nós criamos planos, desenhamos, pouco nos importamos se Deus aprova ou não. O primeiro filtro de tudo é a Escritura Sagrada. Se ele não passa pela Escritura Sagrada, Deus não aprova. Existem outros filtros? Existem. Quando nós somos casados, a gente tem que planejar junto com a nossa esposa, tem que ver se não vai ser oneroso para os nossos filhos, se não vai trazer sequelas graves para a nossa casa, mas o primeiro filtro, quase não vai, é a Escritura Sagrada. E no primeiro filtro de todos, a decisão de Ruth e Elimeleque não passava. E nós tomamos decisões que nós nem consultamos, porque a gente não quer saber a resposta. A gente não quer saber se Deus aprova ou não. Nós tomamos uma decisão e nós falamos: Senhor, está aí, que o Senhor me abençoe. A gente pede a bênção de Deus. E quando nós caímos e nos frustramos, a culpa é sua, porque o Senhor não me abençoou. Então, se você tem vivido um problema, uma dor, uma amargura, um vazio, não culpe Deus disso. Deus não é o culpado dele, é a solução. Mas a Escritura fala lá em Oséias que Deus faz a ferida e liga a ferida, fala que Deus, ele nos joga no chão para que nós reconheçamos ele, mas ele faz isso por causa da consequência do nosso pecado. Oséias fala que Deus faz a ferida e liga a ferida porque o povo de Israel estava distante dele. E ele abriu uma ferida no coração de Israel para que eles entendessem quanto eles estavam distantes. Depois ele curou e trouxe de volta.
Então avalie o seu coração. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que, enquanto nós culparmos Deus dos nossos problemas, nós não vamos resolucionar os nossos problemas. Enquanto nós culparmos Deus dos nossos problemas, nós estamos idolatrando os nossos problemas. Porque Deus não passa a mais ser a razão da nossa existência, mas uma resposta à libertação da nossa questão. E isso é idolatria. Deus não é ferramenta para você fugir dos problemas da vida. Deus é a razão da sua vida. E quando você cai em algum problema, a razão da sua vida ressignifica ela. Mas Noemi queria só um Deus que fosse uma ferramenta para tirá-lo do problema. Ele não tira, e ele é o culpado. E o problema disso é que todas as outras decisões começam a ser decisões de abismos em cima de abismos. Porque a gente vê que as próximas palavras de Noemi são palavras, de certa forma, sensatas. Porque ela também sabe os problemas que as suas noras vão passar. Ela sabe que, como ela, as suas noras são mulheres e viúvas e desamparadas. Só que existem dois agravantes: estrangeiras e adoradoras de um outro Deus. O risco que elas corriam era maior que o de Ruth. Até aí tudo bem. E ela pontua isso. Só que o problema é o seguinte: Noemi, no lugar de esclarecer e levá-las junto, Noemi esclarece o problema e fala o seguinte: volta para a sua terra e para o seu Deus. O que Noemi estava dizendo para elas? Voltem para suas casas e que vocês continuem caminhando para o inferno todos os dias das suas vidas. Isso significa que a dor até então que Noemi passou ainda não tinha ensinado nada para ela. Porque ela não queria aprender com essa dor. Ela está dizendo para aquelas mulheres voltarem para a sua cultura, para o seu culto, para o seu Deus. E aí que elas continuassem caminhando, porque o que importa no final das contas não era agradar a Deus, mas é ter sua vida confortável. Ela tinha sofrido a amargura de ter buscado uma vida confortável. E agora ela está fazendo as suas noras cometerem o mesmo erro. E muitas vezes, por causa das dores que nós vivemos, nós fazemos as mesmas coisas. Nos tornamos amargos. Olhamos para a pessoa do nosso lado e falamos: ó, não gasta tanto tempo assim com a igreja não, porque na primeira oportunidade o pessoal arranca teu dinheiro. Não gasta tanto tempo assim com a igreja não, porque na primeira oportunidade eles arrancam todo o seu tempo. O dia que você não tiver, você não presta mais. Vai estudar. Vai ter uma profissão. Serve a Deus quando sua vida estiver estável. Aí você pensa em servir a Deus. Olha, não gasta tanto tempo lendo a Escritura e discipulando ninguém não, porque você precisa agora ter experiência de trabalho. Eu gastei e agora estou aí, ó, sem nada. Nós nos tornamos tão amargos quanto Noemi e servimos de instrumento para afastar as pessoas de Deus. As pessoas da nossa comunidade de fé, as pessoas de dentro da nossa casa, as pessoas que nos cercam. No lugar de nós as aproximarmos, nós falamos: segue o seu caminho para o inferno, porque o que importa no final das contas é a estabilidade e a felicidade de ter aquilo que você quer. Esse é o grande problema quando nós idolatramos o problema. E no final de tudo, Noemi, tendo a opção de caminhar com duas pessoas que a amavam, ela opta por caminhar sozinha. E ela sabe que essas mulheres amam ela, porque ela fala no meio da conversa e agradece pelo amor que elas tiveram, e a fidelidade que elas tiveram aos seus filhos e a ela. E esse termo fidelidade em algumas versões, ou amor em outras versões, no Novo Testamento é o correlato do amor ágape, um amor incondicional. O que Noemi está dizendo? Eu sei que vocês me amavam como uma mãe. Eu sei que vocês me amavam com todo o sentimento de vocês, mas eu não quero que vocês caminhem comigo. Vocês caminharam comigo até agora. Agora eu prefiro que vocês me abandonem. Idolatrando o problema, Noemi fere o coração de pessoas que a amavam e prefere continuar caminhando sozinho. E quando nós passamos por problemas nas nossas vidas, nós achamos que todos são agora prováveis de nos machucar e preferimos caminhar sozinho. Como se todo mundo fosse culpado, quando na verdade o culpado somos nós.
Somos nós que afastamos as pessoas que nos amam. Somos nós que nos afastamos das pessoas que nós amamos. E falamos, não, mas ninguém me entende porque eu estou sozinho. Ninguém te entende porque você nunca falou para ninguém. Ninguém te entende porque você nunca pediu a mão para ninguém. Ninguém te entende porque você decidiu caminhar sozinho, porque você idolatrou tanto o seu problema que a sua vida agora funciona para se lamentar do seu problema. E é capaz de Deus aparecer e oferecer a resolução dele e você não vai querer, porque se ele resolver, acabou todo o motivo da sua vida. Não, não resolve não, porque agora eu vou reclamar do quê? Resolver para quê? Porque todas as minhas justificativas estão nisso. Se resolver, eu vou ter que ir para a igreja. Se resolver, eu vou ter que me aproximar de Deus de novo. Se resolver, eu vou ter que resolver todas as pendências de relacionamento que eu tenho, que eu boto culpa no meu problema. Se resolver, eu vou ter que acertar todos os buracos que eu fiz no coração dos outros. Isso tudo por quê? Nós idolatramos o problema. E todas as vezes que nós o idolatramos, nós somos arrastados para longe de Deus. Orfa nos ensina que permanecer na imaturidade também nos arrasta para longe de Deus. Por quê? Porque nós vemos que Orfa, ela realmente amava Noemi. Nós vemos isso de 3 formas muito claras no texto. O amor que Noemi falou que via que elas tinham por ela e por seus filhos. Nós vemos a insistência de Orfa de não ir embora. E nós vemos no choro dela uma tristeza profunda. Porque aquele choro, lá no hebraico, é um choro tão profundo que todas as suas forças vão embora. Ela amava Noemi. Mas ela foi convencida por Noemi. Olha que estranho. Ela amava, ela queria estar, ela sentiu a dor da partida e mesmo assim, ela se permite ser convencida. Porque a imaturidade de Orfa fez com que ela idolatrasse, não um problema, mas Noemi. E é exatamente da mesma forma que acontece com a gente. Nós muitas vezes dizemos que amamos pessoas, mas nós não as amamos. Nós a idolatramos. E é por isso que quando essas pessoas nos frustram, o sentido da nossa vida acaba. É por isso que quando essas pessoas se vão, o sentido da nossa vida acaba. É por isso que o que essas pessoas falam pra gente não passa por filtro nenhum e é verdade absoluta. Ela tinha conhecido Noemi e ela tinha conhecido o Deus de Noemi, porque nós vemos que Ruth também conhece pelo procedimento de Noemi. E mesmo assim, ela vai contra tudo. Quantas vezes nós, ou quantas pessoas nós conhecemos que num determinado momento na caminhada da igreja foi embora porque idolatrou alguém, pela sua imaturidade. Eu nunca mais voltei para a igreja quando o pastor não me deu parabéns no dia do meu aniversário. Eu nunca mais voltei para a igreja porque o pastor se esqueceu de mim. Eu nunca mais voltei para a igreja porque as pessoas não olham para mim da forma como eu espero que eles olhem. Elas me enganaram. Por quê? Porque muito possivelmente essa pessoa idolatrou a figura do pastor, a figura do líder. Ela se esquece que o pastor e o líder da igreja é tão pecador quanto ela, se não mais pecador do que ela. Ela se esquece que assim como a vida dela é corrida, ela se esquece dos outros. O pastor, o presbítero, o diácono, o líder de ministério também tem a vida corrida e às vezes se esquece dos outros. Mas não, ele é inerrante. Então se ele errou comigo foi porque ele quis. E eu nunca mais volto para a igreja. Quantas pessoas param de caminhar na igreja porque a culpa é da igreja? Eu não volto mais lá não, porque lá tem um monte de pecador, um monte de fofoqueiro, um monte de mentiroso. É verdade. Por quê? Porque hoje tem ser humano, tem pecador, tem mentiroso, tem fofoqueiro. Tem. Quem não gosta de vez em quando ouvir a história da desgraça de alguém? Oh, caramba! Quem é? Aí você vai lá pesquisa no YouTube. Você nem se interessa pelo que a pessoa faz. Aí joga lá.
Porque essa é a tendência do nosso coração. E a Escritura não engana a gente sobre isso. Porque a Escritura fala que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é corrupto. A diferença que existe na igreja é que nós, como comunidade, não vivemos para satisfazer os nossos pecados. Nós vivemos para Cristo. Mas nós erramos sim de vez em quando. Só que a pessoa se esquece disso. Da mesma forma que ela se esquece, que ela também erra. Mas ela idolatrou a igreja local. Ela acha que a igreja local não pode errar nunca com ela. E ela vai embora e não volta nunca mais. Nessa polarização política que a gente vê no Brasil, a gente vê pessoas idolatrando líderes políticos. A salvação do Brasil é fulano ou beltrano. Mas não esqueceu que existe 500 anos de corrupção, desestrutura, miséria, fome, crime, arraigadas. Se esse homem resolver isso, para mim ele é o anticristo, não é o Messias. Mas nós lutamos com unhas e dentes, porque a razão da nossa vida é essa pessoa ganhar. E eu firo aquela pessoa que me ama e caminha comigo todo dia, porque ela não tem a mesma concepção política do que eu. Idolatria. E quando nós idolatramos pessoas fazendo a manutenção da nossa imaturidade, nós respondemos de forma errada os problemas da vida. E Orfa, no lugar de persistir com Noemi, por causa da sua idolatria, ela abandona Noemi. Olha como a idolatria e a imaturidade pervertem as coisas. Esse era o momento dela falar, não, Noemi, eu vou com você. Então tá bom, então eu vou te abandonar, e eu vou seguir minha vida adiante, eu vou para o inferno do meu jeito, e você vai para o céu. Nós esperamos que as pessoas sejam a resposta da nossa vida, e elas não vão ser. Mas aí, vem Ruth. E Ruth nos mostra que olharmos a vida com realismo nos faz ver Deus. Porque Ruth sabia cada detalhe da decisão que ela estava tomando. Ela sabia tanto quanto Noemi. Por que ela sabia? Porque ela ainda pontua para Noemi. Noemi fala para ela, volta para sua terra, volta para sua mãe e volta para o seu Deus. Ela não. A sua terra é a minha. O seu Deus é o meu Deus. A sua cultura agora me pertence. Ela pontua as coisas das quais agora pertencem a ela. E quando ela pontua cada uma dessas coisas, ela sabe que essas coisas existem. Ruth sabia que ela iria para uma terra que ela não seria bem-vinda. Ruth sabia que ela voltaria para uma terra sem nenhuma estabilidade. Ela poderia voltar para a casa da sua mãe, ter casa, proteção, comida. Por que a casa da sua mãe? Porque aquela terra era polígama. Então não necessariamente ela voltava para a casa do pai, ela voltava para a casa da mãe. Né? Porque ele tinha muitas mulheres, e as mulheres que tinham casas, ele transitava nas casas. Então na casa da sua mãe ela teria proteção, comida, expectativa do amanhã. Ela teria a opção de um novo casamento. Ela está indo embora. Ela está dizendo o seguinte, eu estou abrindo mão da proteção, da minha família, da segurança e até de um novo casamento. Ela sabe que ela está abrindo mão disso. Quando ela está indo embora, ela sabe que ela vai ter que se readaptar a uma nova cultura. E é tudo diferente. Quem teve a opção ou a chance de ir para um outro país ou de morar até num outro estado, como alguns irmãos aqui têm, sabe, Brasil é um país continental. Você atravessa a fronteira para um outro estado, você está num mundo completamente diferente do seu. Até as expressões são diferentes. No mestrado a gente estava brincando de cada um falar a linguagem popular do seu estado. Cada um falou uma frase. Ninguém entendeu nada. Por quê? É um mundo completamente diferente. Pessoas diferentes. Forma de ver o mundo diferente. Forma de criar amizade diferente. Clima diferente. A estrutura geográfica diferente. A educação do povo diferente. São as primeiras coisas que chocam. Dependendo do município, então se você atravessar a fronteira, no município você já vê a diferença. E Ruth sabia disso. E outra,
Ruth sabia que ela estava indo sem nenhuma proteção. Naquela época, os deuses, na grande parte daquelas culturas, e a cultura de Moabe também era assim, os deuses eram territoriais. Eles eram deuses que agiam num território específico. E o deus dos moabitas, Camus, era o deus dos moabitas. A partir do momento que Ruth atravessasse a fronteira, dentro da cultura dela, ela sabia que ela não teria mais a proteção do Deus que a protegeu a vida inteira. Ela sabia de tudo isso, meus irmãos. Da mesma forma como Noemi, Ruth sabia a realidade da vida. Isso nos mostra que é importante saber. É importante saber a sua dor, a sua necessidade, a sua tristeza, a sua carência, a sua amargura, a sua raiva, o seu ódio, a sua inveja, o seu pesar. Essa cultura de que esquece, não. Você tem que saber. Uma vez eu conversando com um amigo sobre problemas da vida, e ele falou, eu descobri uma técnica excelente para esquecer os problemas da minha vida. Eu falei, qual? Ele, todas as vezes que eu lembro do problema da minha vida, eu falo uma coisa positiva. Deu uma pena absurda dele. Porque uma hora, aquele problema ia tomar um tamanho tão grande, que quando ele visse, ele seria engolido pelo problema. Então esquece essa vida romântica de que a vida não tem problema. Ela tem. E não são poucos. Você vai resolver um hoje, e amanhã vai aparecer outro. Quem nunca ouviu aquela frase, a vida tá boa, hein? Pô, fico até preocupado. Quem nunca? A vida é feita de problemas, irmãos. E é por isso importante a gente saber de cada um deles por quê. É importante porque a gente aprende como enfrentar esses problemas. E Ruth está dizendo de forma muito clara isso para Noemi. E é uma das expressões mais conhecidas da Bíblia, que as pessoas usam em casamento. E não tem problema nenhum você usar em casamento. Porque essa expressão de Ruth para Noemi, ela também é usada em outros contextos para casamento. É um voto de fidelidade. Ruth está dizendo para Noemi o seguinte, eu tenho um voto de fidelidade com você, e ele nunca vai acabar. E é interessante que é isso que é exatamente o que ela fala. Onde você morrer, eu vou morrer. Não é um voto temporário. Lembra que Elimeleque falou que ia embora, mas um dia ia voltar e não conseguiu voltar? Ela está dizendo o seguinte, não tem volta, Noemi. Ela sabia que Noemi era mais velha. Ela sabia que Noemi ia morrer primeiro que ela. Mas ela está dizendo o seguinte, aonde você morrer, é ali que eu vou morrer. Não tem volta. Mas é interessante, como eu disse lá na apresentação da nossa série, que Ruth não fala isso para Noemi por amor a Noemi apenas. O que ela fala para Noemi? O seu Deus é o meu Deus. É uma coisa que vai além da amizade. O que transforma o coração de Ruth é ela ter conhecido o Deus de Noemi. E é por isso que ela fala, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra. Lá é o lugar que me pertence. E para o olho do furacão é onde eu vou. Porque por mais distante de Deus que Noemi tivesse, Ruth ainda pôde ver Deus na vida de Noemi. Quando nós entendemos a vida dessa forma, o problema não passa a ser mais o significado da nossa vida. Deus passa a ser o significado da nossa vida. No decorrer do livro de Ruth, nós vemos isso porque ela já chega em Israel trabalhando, levantando as mangas. Porque ela sabia que quem sustentaria ela a partir de então não era mais Camus, mas era o Deus de Israel. Meus irmãos, todas as vezes que nós pensamos assim, nós temos a capacidade de olhar o nosso problema de fora dele. Nós vemos o olho do furacão e temos ainda a tranquilidade de dizer, é para lá que eu vou. É porque é para lá onde Deus quer que eu vá. Porque não é o olho do furacão que importa, é Deus. Nós vemos isso na vida de Elimeleque. Para ele importava o conforto e ele morreu. Para ele importava a estabilidade e se foi por inteiro. Ele foi procurar alegria e morreu. Ruth
estava abrindo mão das alegrias passageiras e indo para onde havia problemas, mas havia uma solução muito maior do que qualquer outra coisa: o Deus de Israel. Entenda isso, meus irmãos. Entenda isso e você vai conseguir levantar. Esse texto ele não está prometendo para a gente que quando você entender isso, os seus problemas vão acabar. Não! Amanhã ele vai continuar existindo do mesmo tamanho. E dependendo da forma como você está lidando com ele na semana, ele pode até inclusive estar pior, maior, mais forte, mais doloroso. Até porque esse texto mostra para a gente que a vida de Ruth e Noemi não foi tão fácil assim quando elas foram para lá. O texto está dizendo para a gente, quando a gente olha os problemas da vida, entende que Deus é o Senhor do nosso coração, nós estamos satisfeitos aonde quer que estejamos, porque Ele é a nossa satisfação. Por isso, se você tem vivido o luto pela perda de uma pessoa que você ama, pela partida para um lugar distante, um luto da quebra de uma expectativa, um luto da destruição de um sonho, saiba que existe um amor que é muito mais profundo do que sua dor. Deus. E Ele não te abandona, seja pelas consequências da vida, ou seja pela dureza do coração. Ele é mais forte do que o luto. Ele é mais forte do que a tristeza. Ele é mais forte do que a apatia. Ele é mais forte que o abandono. Ele é mais forte do que o medo, porque Ele venceu o medo. Se você tem se sentido só, distante da sua casa, da sua cultura, seja até mesmo dentro do seu próprio estado, saibam que você nunca vai se sentir na sua casa, na sua cultura, porque você não pertence a esse lugar. Essa não é a sua casa. Esse não é o seu país. Essa não é a sua cidade. E por mais que você rode o mundo procurando lugares melhores, nunca será, porque a Escritura fala que você é peregrino, forasteiro. Você sempre vai ser um de fora. Você sempre vai ser um andarilho, porque o seu lugar é nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a sua pátria. Essa é a sua casa. Esse é o seu local de descanso. Então entenda que quando nós olhamos nessa ótica, nós percebemos que o verdadeiro Senhor da nossa vida nunca perde o seu trono. Que a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, nunca pode ser tomado de nós. E que o problema não mais faz sentido na nossa vida, porque Cristo é a razão primária e final das nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, de coração aberto nós dizemos que há dores nos nossos corações, vazios, tristezas, angústias, raivas, das quais nós carregamos há muito tempo. Outras são recentes, mais profundas. Outras ainda nem chegaram porque é um medo do futuro. Mas o nosso coração vive uma dor, Pai. E durante muito tempo, nós olhamos para essa dor querendo que o Senhor a curasse. Mas que o Senhor cure a nossa falta de fé. Que o Senhor cure a nossa falta de ânimo. Que os nossos olhos não estejam postos no chão que nós pisamos, mas acima dos montes de onde verdadeiramente vem o nosso socorro. Que o nosso coração não esteja pesado como pedra, ancorado no chão da vida, mas que esteja quebrantado e habitando as regiões celestes, aonde há um Deus que nunca falha. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Conserta a nossa forma de olhar a vida. Refaz a nossa forma de olhar o mundo. Reestrutura a forma como entendemos quem o Senhor é. E que essa noite possamos dizer que o Senhor é o nosso Deus. Que a sua pátria é a nossa pátria. Que onde o Senhor nos mandar ir, iremos. Que onde o Senhor nos mandar ficar, ficaremos. Que onde o Senhor nos mandar morrer, morreremos. Mas em Ti ressuscitaremos e ao seu lado viveremos para sempre. Que em Ti, ó Pai, temos a nossa fé transformada. Nós choramos, ó Senhor,
agradecidos, confiantes, descansados, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém.